Então, para aqueles que acham que o Flamengo desistiu do Léo Ortiz, não, vocês estão errados. Muito pelo contrário, o Flamengo continua tendo interesse em Léo Ortiz, as negociações estão em andamento. A última proposta do Flamengo, pelo que eu soube, foi de 7 milhões de euros fixo, mais 1 milhão em bônus, metas estabelecidas. Só o primeiro tempo, para mim, não foi um grande jogo, não foi um jogo de grandes chances, não foi um jogo de grandes opções técnicas de habilidade, por mais que tinham ótimos jogadores. Salve, salve nação, chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão, né? O pessoal da ESPN Brasil repercutindo a vitória do Flamengo em cima do Fluminense e tem uma bomba relacionada a Léo Ortiz, né? O jornalista Vene Casagrande trouxe uma informação sobre a contratação do zagueiro. Tem data limite, isso mesmo, o Flamengo já sabe se vai ou não contratar Léo Ortiz. Será que o Bragantino aceitou a proposta do Flamengo? Fica no vídeo até o final para saber tudo sobre o nosso Mengão. Lembramos que os créditos do vídeo vai ficar na descrição, tanto para ESPN Brasil, como também para Vene Casagrande. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão agora. O Diniz, ele poupasse o time como um todo, pensando na Recopa, não entendo que é isso que ele faz. Entendo que ele poupa mesmo 3 jogadores, né? O Felipe, o Ganso e o Keno. Os laterais estão se recuperando, talvez joguem contra a LDU, Samuel já treinou hoje, é uma boa notícia e tal. A gente tem o lado do Flu para olhar e tem o lado do Flamengo que muito se cobrava de um enfrentamento igual para poder analisar e olhar esse Flamengo. Acho que nada melhor do que um Fla-Flu para fazer isso, Tetra. Mas assim, a gente está falando de 5 jogadores que estão acostumados com esse sistema de jogo do Diniz. Sim. Esses desfalques que você citou, né? Você pensar que o Samuel Xavier, o Marcelo, o Felipe Melo na construção de jogo, né, são 3 jogadores com uma construção de jogo melhor, né, do que o Diogo Barbosa, do que o Marlon, do que o Guga. São bons jogadores, mas não têm a mesma qualidade. Para esse estilo de jogo do Fernando Diniz, que eu acho que ele tem que buscar um plano B. Porque o Fluminense, o que eu vi no meio de semana e o do final de semana, tem muita posse de bola, mas é dentro do seu campo. Eu não vejo o Fluminense com essa posse de bola do meio campo para frente, ofensivamente. Eu estou vendo o Cano marcando mais do que atacando. Olha o jogo do Fluminense, o Cano tá dando combate na intermediária defensiva, é verdade, ajudando muito mais aqui do que lá na frente. E aí fica o Arias, esse motorzinho, correndo para todo mundo, correndo para tudo que é lado. E eu acho que o Fluminense cai muito. Não é só as mexidas, não. É que o Arias não aguentava mais. E o Arias é o cara do time. É o cara que passa por ele todas as jogadas, as possibilidades do Fluminense ofensiva com esses desfalques todos. Então pesou para o Fluminense a viagem, a altitude, 6 horas de voo, né? Tanto é que você vê que alguns jogadores pediram para sair. O Guga, né? O lateral direito, pediu para sair. O Marlon sentiu o joelho, aí é diferente, né? Mas pede para sair. O Thiago Santos, que fez até um bom jogo como zagueiro, pede para sair também. E aí o Diniz, sem muitas opções, principalmente para a lateral direita, ele tenta fazer algo diferente. Acho que essa escolha primeira dele não foi boa. O Alexander, canhoto, na lateral. Depois, quando sofre o gol, ele sente que o caminho do Flamengo está sendo por ali, porque o Tite coloca também já ali o Bruno Henrique, já coloca mais peças jogando por aquele lado. Aí ele joga o Martinelli para ser o lateral direito, que aí pelo menos é o pé do lado ali, é destro. Aí o Alexander vai para o meio, como o Pascoal disse, eu já tinha também comentado ontem no programa. Ficaram 2 volantes que entraram ao longo do jogo, para proteção dessa zaga, que já jogou com um André, que era o volante para jogar de zagueiro. Então são muitas mexidas, além do desgaste, o Fluminense foi dominado no segundo tempo. Mas o primeiro tempo, para mim, não foi um grande jogo, não foi um jogo de grandes chances, não foi um jogo de grandes opções técnicas de habilidade, por mais que tinham ótimos jogadores, foi um jogo truncado, pegado, disputado e equilibrado. O Flamengo, de repente, não é que teve grandes chances também, não. Eu não vi uma defesa espetacular. Eu vi o Fluminense nessa saída de jogo perigosíssima, dando oportunidade para o Flamengo. Foi o que o Pascoal citou ali, a falta do Pedro
no Fábio, aí tenta sair uma jogada, dar um chutão, né? Mas assim, chances criadas, chances claras, não teve. Teve uma bola parada do Arias, aí o Rossi defende. Agora, no segundo tempo, com tudo isso que foi falado, a queda do Fluminense pelas circunstâncias todas que sofreu, o Flamengo, que tem um time espetacular, para mim ainda tem um time melhor do que o do Fluminense, com muito mais opções, com mais opções, principalmente para o jogo de ontem, era o favorito. E aí, superior, consegue a vitória, porque estava mais encaixado, mais inteiro para o jogo. Daqui a pouco eu vou falar mais desse Flamengo, 20 gols marcados, só um gol sofrido no Campeonato Carioca. Para quem acompanha o Flamengo, como nós aqui há mais tempo e fala muito da questão defensiva, acho que é um ponto já para a gente começar a olhar no trabalho do Tite. Mas, Silas, vou aproveitar esse gancho do Zinho, pensando em Recopa, né, em volta. Ele não poupa o time como um todo, não coloca os reservas em campo, mas também não entra com 3 desses titulares que poderiam por uma questão de cansaço. Eu não acho que tenha sido a melhor estratégia por 2 motivos. Primeiro, se você perde um clássico para o Flamengo com seu time reserva tendo uma Recopa na frente, o peso é 1. Se você perde com seu time misto, para a gente fazer jus ao que foi esse Fluminense, o peso é outro. Mercado da bola, galera. Thiago Maia, a novela Thiago Maia continua. O jogador segue treinando à parte, não fazendo parte do grupo, muito pelo contrário, não está nem sendo relacionado. O interesse internacional continua, a negociação continua, o Flamengo tenta ainda chegar a um acordo com o Lille, que é o time francês que detém 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. Já expliquei para vocês aqui que resta o acordo entre Flamengo e Lille, entre Flamengo e Internacional já tem o ok, entre Internacional e o jogador também já tem o ok, só que o Flamengo só aceita fazer negócio desde que o Lille passe para o Flamengo aquilo que o Flamengo está exigindo. Lembrando, proposta de 4 milhões de euros por 50%. O Flamengo quer ficar com 3 milhões e repassar 1 milhão ao Lille. O Lille pede 1 milhão e 250 mil euros. Poxa, Vene, então o negócio não foi fechado ainda por causa de 250 mil euros? Sim, por causa de 250 mil euros. O negócio ainda não foi fechado. Então, a novela continua, mas tem prazo final para chegar ao fim. A gente sabe que a janela de transferência fecha agora, no dia 7 de março, ou seja, daqui a 10 dias. É na quinta-feira que vem. Então, até lá, a gente vai ter o desfecho dessa novela, tal como a novela envolvendo o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O que eu soube, que o Flamengo está esperando o jogo do Red Bull Bragantino agora pela fase pré-Libertadores. Porque se o Red Bull Bragantino for eliminado da fase pré-Libertadores, a vida do Flamengo fica mais fácil. O interesse continua. Inclusive, pessoas do Flamengo me disseram que existe a possibilidade do Marcos Braz ir a São Paulo, se reunir, tentar avançar nas tratativas, tentar conversar mais com o Red Bull Bragantino, até mesmo com o jogador, com o empresário do jogador. Então, para aqueles que acham que o Flamengo desistiu do Léo Ortiz, não, vocês estão errados. Muito pelo contrário, o Flamengo continua tendo interesse em Léo Ortiz, as negociações estão em andamento. A última proposta do Flamengo, pelo que eu soube, foi de 7 milhões de euros fixo, mais 1 milhão em bônus, metas estabelecidas. Porém, o Red Bull Bragantino bate o pé e quer receber 8,5 milhões de euros de maneira fixa. Eu acho que, no fim das contas, o Flamengo vai conseguir convencer o jogador. Eu penso o seguinte, embora o jogador já tenha dito publicamente que tem o desejo de jogar no Flamengo, eu acho que a postura dele poderia ter sido mais firme com o Red Bull Bragantino. A gente sabe que quando tem vontade do jogador, é difícil o negócio não sair. Mas vamos ver, a novela está chegando ao fim também. No dia 7 de março é o prazo final dessa novela aí que está tomando conta da janela de transferência aqui no futebol brasileiro. Valeu, galera! Então é isso aí, galera. Realmente a novela Léo Ortiz tem prazo final para se resolver. Se o Flamengo não tomar uma atitude aí drástica para ver se o Bragantino vai aceitar ou não, pode ficar sem zagueiro para a posição, já que Rodrigo Caio, assim como também Pablo, saíram da equipe do Flamengo. Então o Flamengo precisa recompor essa posição. O zagueiro Léo Ortiz é a prioridade, mas se Léo Ortiz não vier, e aí? Vai colocar um garoto da base, né? Vai subir alguém? O fato é que o Flamengo precisa desse jogador para a posição de zagueiro, já que perdeu 2 defensores aí nessa temporada. Infelizmente, o Bragantino
fica adiando, né, para ver se vai mais longe na Libertadores da América. Tem jogo aí importantíssimo, caso o Bragantino caia fora na pré-Libertadores, penso eu que ficaria mais fácil para o Flamengo contratar o zagueiro junto ao time paulista. Só que se o Bragantino avançar, ficará mais complicado ainda e o Flamengo nem terá Léo Ortiz e nem contratará um novo jogador para a posição. Penso eu que não é dessa forma que as coisas devem acontecer. É um excelente zagueiro, de fato, que se viesse, iria ajudar e muito ao elenco nesta temporada de 2024, só que o Flamengo não pode ficar de mãos atadas, não pode depender de um time do Bragantino aceitar ou não a proposta. Fez a proposta, não aceitou, retira a proposta e busca um novo jogador para a posição. Não vale 45 milhões de reais Léo Ortiz nesse momento. O Flamengo poderia sim subir um garoto da base, né, promover uma revelação aí do sub-20, enfim. O Flamengo tem a base do Flamengo é justamente para isso, para quando precisar de um jogador para qualquer posição, ir lá, tirar o jogador e colocar no time profissional. Agora, o que não pode é o Flamengo passar a janela de transferência inteira tentando contratar um jogador, a janela se fechar e o Flamengo nem contrata o atleta e nem contrata um outro jogador, né? Dessa forma, quem perde com tudo isso é o próprio clube, que deixa de se reforçar, deixa de trazer um novo jogador, já que perdeu 2 aí nesta temporada de 2024. Lembramos que foi Pablo, que foi para o Botafogo, e Rodrigo Caio, que não é mais atleta do nosso Mengão. Vamos torcer que essa semana o Flamengo consiga de vez contratar Léo Ortiz ou então desistir e ir em busca de um novo jogador. Essa semana será primordial para saber de fato se o zagueiro vestirá a camisa do Flamengo ou não. E aí, nação rubro-negra, vocês gostariam de ver Léo Ortiz jogando no nosso Mengão? Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.